Bem-vindos a mais um Beleza Diária, um programa que foi desenvolvido para falar de beleza, saúde, tendência, moda e, claro, gente, muita informação, né? Eu aqui fico a minha gratidão para todo Pouso Alegre e região que acompanha não só minhas redes sociais, como o programa Rede América, que a audiência está aumentando toda semana. Então, pessoal, vocês que já acompanham toda semana, vocês sabem que eu tenho um grande parceiro aqui, né? É o Dr. Munir. Ele é psiquiatra aqui em Pouso Alegre e ele aborda diversos temas uma vez ao mês aqui dentro do programa. E hoje ele veio gentilmente, ele que vai conduzir o programa. Então eu vou passar para ele. Ele trouxe a doutora Débora, que é uma psicóloga também muito renomada aqui de Pouso Alegre, e eles vão falar de um assunto muito legal, que muito nos interessa, que é realização profissional e carreira. Então você que às vezes está em casa se sentindo um pouco perdido, você não pode perder esse programa que pode ser a luz que você está precisando. Oi, doutor Munir, tudo bem? E eu trouxe aqui hoje a minha convidada, a doutora Débora, para participar junto comigo desse assunto tão relevante. A doutora Débora é psicóloga especializada em psicologia organizacional ou ocupacional. Entende bem do assunto, um assunto bem vasto. Olá, Débora, tudo bem? Tudo bom, Munir, tudo Como jóia. vai? Prazer estar aqui com você, queria te agradecer, né, pela presença. E o nosso bate-papo aqui hoje vai ser um bate-papo muito rico. Sim. Realmente é um assunto assim muito relevante, né, Débora, no nosso dia a dia, no consultório. Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, a sua vivência lá no consultório. Sim. Tem sido muito comum, né, essa demanda no consultório de pessoas que ou, né, estão se preparando para um vestibular, né, escolher um curso superior, né, enquanto para um futuro, né, profissional. Também pessoas que já estão no mercado de trabalho, já exercem uma atividade profissional e que têm dúvidas, né, de se querem continuar naquela carreira ou querem tentar algo novo. Assim também como há pessoas que já estão, né, se preparando para uma aposentadoria e a gente encontra essas diferentes demandas no consultório, porque trazem algumas inquietações, algumas dúvidas e, como eu disse, a gente encontra muito mesmo no consultório esse perfil de pessoas, né, esse tipo de demanda, eu diria. Sim, e eu acho interessante a gente falar para o pessoal de casa como fazer, como identificar, né, essa dúvida e o que fazer, quem procurar, como fazer. Né? A gente sabe que o profissional, primeiramente, deve ser procurado é o psicólogo, e o psicólogo vai, através da avaliação dele na consulta, fazer inicialmente um teste vocacional, não é isso, Débora? Sim, existe uma atividade que a gente desenvolve no consultório que é a orientação profissional, né, e de carreira. Para pessoas que nos procuram, né, e aí a gente, no primeiro momento, tem uma entrevista, e dessa entrevista a gente identifica essa demanda, e a partir daí a gente começa um processo de orientação profissional ou de carreira, né? Os testes são um dos recursos que a gente utiliza, mas além dos testes, poderíamos dizer, né, a orientação profissional ela é mais ampla, porque isso envolve conhecer o histórico da pessoa, né, o histórico familiar, né, o que, por exemplo, gostava de brincar quando criança, né? A gente costuma dizer o que sempre esteve com você, né? O que você gosta de fazer, e é muito comum da gente fazer uma pergunta, né, nas entrevistas: quem é você? Né? O que você gosta, e a partir daí a gente utiliza os testes, né, como parte do processo, até uma etapa final que é uma devolutiva, né? Nessa troca, nesse diálogo, a gente encontra algumas informações que sejam úteis para auxiliar nessa angústia e nessa dúvida, né? Sim, interessante que eu observo também nos pacientes, muitas das vezes existe uma patologia instalada ali psiquiátrica e a pessoa não sabe que aquela patologia existe e essa patologia prejudica o encontro dele mesmo e da profissão. O
que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa tem uma ansiedade muito grande, um exemplo, uma ansiedade generalizada, uma fobia, um pânico, uma fobia social, e essas patologias limitam a pessoa a ir além. Por isso a importância do trabalho em conjunto do psiquiatra com o psicólogo, porque uma vez o psicólogo identificando essa patologia e entendendo que precisa de um tratamento, entra o papel do psiquiatra para estabilizar essa pessoa primeiro, para num segundo momento ela conseguir seguir em frente. Acontece, né? Muito, acontece muito. A gente costuma dizer, né? A pessoa não é a doença, né? Ela é muito mais do que isso, né? Pensarmos assim, a pessoa como um todo, né? Então, sim, cuidada, né, dessa questão que pode ser uma doença, ela é plenamente capaz de desenvolver suas habilidades, né? Desenvolver um trabalho e se realizar, né, profissionalmente, né? Dentro dessa visão da pessoa como um todo. Mas, claro, sem desconsiderar que essa patologia precisa de um cuidado, né, de uma atenção, e por isso a gente fala desse trabalho em equipe, né, a psicologia com a psiquiatria, para que tenha um cuidado pleno, né, sim. diríamos. Nós falamos aqui das pessoas que, praticamente aí adolescentes, né, que vão entrar na carreira, no ambiente de trabalho, etc., na escolha profissional, mas existe também aquela faixa etária que nós conversamos já sobre isso, de 30 a 45, podendo até aos 50 anos, digamos assim. São pessoas que ainda não escolheram o curso adequado, ou então escolheram o curso e ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Aquelas pessoas que querem mudar de profissão e têm medo, né? E eu costumo dizer, mudar de profissão é possível, né? Você ter uma profissão não é uma sentença definitiva na sua vida. Você pode se descobrir e deve se descobrir, né? Como o que você diz para essas pessoas que estão aí nessa faixa etária, como elas devem fazer, como que vai ser esse trabalho nosso? Bom, essa colocação do Dr. Munir é muito comum, né? E o que a gente poderia pensar a respeito é que todos nós temos vários talentos, né? E esses talentos podem virar profissões, né? Então, o que poderíamos pensar? Não só uma área, mas também outra. Você pode ser muito feliz, pode se sentir realizado, encontrar um sentido naquilo que faz, né? Então, a proposta desse nosso projeto é pensar esses diferentes públicos, né, e auxiliar, né, tanto no cuidado, se observarmos algum sofrimento psíquico mais intenso, né, a ponto de requerer uma ajuda psiquiátrica, né, ao mesmo tempo contribuir para ampliar essa percepção, né? Tantas pessoas têm habilidades, têm seus talentos, mas às vezes nem se dá conta disso. Então, nesse projeto, a ideia é contribuir também para esse autoconhecimento. É um projeto que resume o autoconhecimento, usando isso como uma chama para impulsionar para a vida, para dar um sentido na vida. Nós até criamos um termo que é a roda, a palavra roda, né? Roda, rotina, disciplina e autoconhecimento. Com essas três palavras, né, com esses três atos, a pessoa vai conseguir atingir resultados extraordinários. E por que eu digo isso? Através do autocuidado, aparecem as outras coisas que o ser humano precisa. Se eu cuido de mim, eu gosto de mim. Se eu gosto de mim, eu vou querer me conhecer, eu vou querer ser uma pessoa melhor, eu vou querer vencer as minhas limitações, vou querer contribuir com a sociedade, vou atrás dos meus talentos, das minhas vocações e vou colocar isso em prática, retribuindo para a sociedade. Pois só assim a vida passa a ter sentido. Bens materiais, isso são tudo transitórios, são coisas transitórias. Sim. Não é mesmo, Débora? Sim, sem dúvida. E é muito precioso, né? A gente, na nossa história, conseguir encontrar-se, né? E do ponto de vista, né, dos seus talentos e de poder entregar algo, né, de si
para o outro, para a sociedade, né, por meio do seu trabalho. O trabalho, ele é reconhecido, né, mundialmente como um determinante de saúde, né, Sim. como um fator que contribui para a saúde das pessoas. Enobrece o homem, né? Enobrece o homem, é uma arte, né? Então a gente pode pensar, né, qual é a sua arte, né? O que você Exato. gosta de fazer, que você se veja naquilo e se sinta orgulhoso do que faz, né? A maior parte do tempo passamos no trabalho, né? Em Sim. média 8 horas, outras pessoas até mais. Imagine você acordar todo dia e ir para um local em que você não quer ir. Nós estamos aqui para isso, nosso projeto é isso. Acordar, ter um sentido, levantar e ser produtivo para a sociedade e principalmente para você. Ser jornalista, um exemplo. E no dia a dia ela entra na faculdade, vai para a faculdade e no dia a dia ela descobre que, nossa, não é para mim, acho que minha área é mais engenharia. Isso também pode acontecer, né? E muitas das vezes é possível orientar que é possível mudar, né? Claro. Os resultados, né, desse processo, ou mesmo o resultado de um teste, ele não é algo determinante, né? E, normalmente, quando a pessoa passa por um processo, né, de orientação profissional, encontram-se várias possibilidades, né? Então, às vezes, uma delas pode não ser aquilo que a pessoa se identifique com maior, né, de forma mais plena, né? Aí, por que não tentar outras possibilidades, né? Então, o teste ou mesmo o processo né, de orientação profissional, ele apresenta possibilidades e não há problema algum, né? Em algum momento você sentir que aquele não é um caminho com o qual você se identifica, né? E por que não tentar outros, sabe? E um outro fato muito comum que a gente vê é a influência de familiares, Sim. né, de pais que meio que induzem os filhos, em alguns casos até praticamente obrigam o filho a seguir uma determinada carreira. Isso eu vejo como um erro grave, né? E muitas das vezes os pais não fazem isso por maldade, mas é uma questão às vezes de descendência, de continuidade, de um patrimônio, né? De uma coisa. Como que a gente vai abordar isso, né, no nosso teste? Sim. Nesse nosso projeto, a ideia é que a gente consiga conhecer um pouco mais da história dessa pessoa, né? Seja o adolescente, o jovem, ou mesmo aquela pessoa que já está, né, numa carreira profissional. Então, a ideia é que a gente conheça um pouco mais da história, né? Pregressa, né, dessa angústia, para que a gente possa identificar essas expectativas, né, que são muito comuns. Existe uma expectativa que a gente tem da gente mesmo, né, e existe uma expectativa das pessoas sobre a gente. E as expectativas que existem no meio familiar, elas são sentidas como algo muito precioso, né, muito profundo, diria. E normalmente a gente encontra pessoas que muitas vezes fazem aquilo que não gostariam de ter feito, né? Uma escolha profissional, por exemplo, a fim de atender uma expectativa familiar, sim. Sim, e daí vem a importância do nosso projeto, porque nesses casos os pais têm que ser chamados no consultório, ser colocado isso, mostrado, feito uma dinâmica de conversa e mostrar o potencial real, a vocação real daquele adolescente, para que lá na frente tenhamos menos problemas possíveis, né? Com certeza. Sim, é isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam como surgiu a ideia desse projeto, né? E eu conversando com a Débora conhece a minha história, né? E foi exatamente na pandemia, Débora, esse momento que a gente tem que reinventar, que tem, né, que se inovar. E no meu dia a dia, eu vi um dia a dia mais de rotina, vai para o consultório, vai para casa, vai para o consultório, você sabe que a nossa tarefa é prazerosa, mas é difícil de ser executada, né, como psiquiatra, psicólogo, de ouvir as dores do ser humano. E nessa pandemia vieram essas angústias e eu comecei a me questionar, preciso fazer algo diferente, algo que me dê mais prazer, né, sair dessa sala e também vencer limitações. Todos nós temos limitações. Quem conhece a minha história sabe que
poucas vezes estive em redes sociais, né? Poucas vezes todo mundo acho que passa por esse momento de ter que lidar com câmera, lidar com exposição, e foi muito gratificante para mim. Gratificante porque veio essa ideia de atender as pessoas angustiadas, ao mesmo tempo eu querendo essa mudança. Sim. E a partir dali começou a vir essas ideias e a gente foi se reunindo, né, vendo, trocando ideias dentro da nossa vivência e surgiu esse grande projeto. Gostaria até de pedir a você que falasse, pessoal, as etapas desse projeto, como que funciona, né? Como funciona. Sim. Bom, num primeiro momento, o nosso projeto ele conta com uma primeira consulta, né, em que a gente conhece essa pessoa, né, conhece as demandas, né, vamos dizer assim, as dores dessa pessoa, que seria identificado como uma necessidade, né, dela, seja num momento de escolher um curso, né, numa faculdade, ou mesmo fazer uma transição, como, né, você comentou, né, Munir, em dada etapa da carreira, ou mesmo quando está em vistas aí de uma aposentadoria, né? Então, a gente recebe essa pessoa no primeiro momento, faz essa entrevista, identifica-se essa demanda. No segundo momento, a gente avalia a possibilidade até mesmo de uma orientação médica, né, do Dr. Munir em psiquiatria, né? E a partir daí, a gente prossegue com entre 3 a 4 encontros seguintes, né? Fazendo todo esse processo, que é a entrevista, né? Os testes, né? E sempre explorando um pouco mais a história dessa pessoa, o que ela gosta, o que ela sonha, o que ela pensa para ela, né? E reunidas todas essas informações, ao final desse processo, a gente faz um retorno para essa pessoa com a leitura que a gente pôde ter, né, de todo aquele processo. Né? E que a gente pode fazer essa devolutiva, né, individual para ela inicialmente, Isso. Se for um adolescente, primeiro para ela, depois chamar os pais, Isso. né? E se for uma pessoa que já está naquela faixa, né, de 30, 50, Isso. A gente faz diretamente para ela, e depois é importante o acompanhamento dessa Isso. pessoa. Isso, né? Exatamente. Nossa, o tempo já acabou. Débora, muito obrigado por ter acreditado no projeto, obrigado por estar aqui hoje, né, com a gente nessa conversa, e aproveite para passar o seu contato, onde o pessoal encontra, né, inclusive atendemos no mesmo local, né, pode passar para o pessoal. Bom, você que se interessou pelo nosso projeto que envolve, né, a realização profissional e a carreira, poderá nos encontrar no MedCenter Vital Brasil, né, e também nas nossas redes sociais. Na minha rede social, você irá me encontrar no Instagram, no psique.deboramartins, e sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, todos serão muito bem-vindos.